gente! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está ouvindo esse episódio. Eu sou a Débora. E eu sou o Bento. Nós somos alunos do primeiro ano, viemos aqui gravar o episódio 3 do podcast SF. E hoje nós resolvemos trazer aqui para bater um papo com a gente o Sargento Saulo, comandante do destacamento de Vargem Bonita. Bom dia, Saulo. Seja bem-vindo. Bom dia, Bento. Bom dia, Débora. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Sou muito fã de podcasts. Eu também. Aprendo muito com podcast, então fico muito feliz pelo convite e espero poder contribuir um pouco com esse projeto lindo de vocês. Sim. Com certeza. Foi muito bom você ter aceitado. Sim, uma excelente pessoa, né? Então, Saulo, conta pra gente sobre quem é você. Conta pra gente, pro público que vai assistir o podcast. Se apresente. Tá bom. Meu nome é Saulo. Eu sou natural de Vargem Bonita, né? Eu nasci em Piauí, mas fui criado aqui, né? Ninguém nasce aqui mais, né? E cresci nessa cidade. Minha família também é daqui. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar na Polícia Militar aqui em Vargem Bonita. Já sou policial há fazer 15 anos. E há quase 10 anos estou no comando aqui do destacamento da Polícia Militar de Vargem Bonita. E desenvolvemos trabalhos, né, aqui na escola, no ProERD, no Programa Educacional Garotos para a Paz. Temos mais um projeto para implementar agora. E a marca principal do meu trabalho são os projetos, a parte preventiva, que foca no treinamento de pessoas, né, para que a gente possa ter aí uma sociedade cada vez melhor. Nós também sabemos que você é músico, também é professor de música, palestrante. Sim, essa é uma outra parte do meu trabalho, que eu já fazia antes de ser policial militar. Sim. Trabalho com treinamento de pessoas já há 18 anos. Sou músico desde os 5, professor de música desde os 10 anos. Eu já tenho 26 anos que eu dou aula de música. Inclusive já foi nosso professor, Sim. né? Tanto de música quanto dos Garotos para a Paz também. ProERD também. ProERD. Isso mesmo. Então, assim, esse trabalho de treinar pessoas, de ensinar, né, de ser um professor, está entranhado no meu sangue mesmo. Então, Sempre foi isso. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou fazer isso, né? Na Polícia Militar, tem a ver com o meu propósito de vida, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mais para frente. Mas eu sou um professor, né? Sou um policial militar, sou casado com a Letícia, pai do Saulinho e do Lucas. E tá vindo mais um bebê aí. Sério? Sério. Tá vindo Gente, mais um. eu não sabia, eu tô chocada. Muito bom. Não, a gente não sabe ainda o Aumentar a sexo, mas... família. Que incrível, faz quanto tempo? Faz um mês. Nossa, Um mês. bem recente. Não sabia disso. A gente tá muito feliz. Que incrível. Conta pra gente, então, o que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você era criança? A primeira coisa, eu lembro de eu brincando na rua, correndo, jogando bete na vargem. Pique-esconde, pique-pega, né? Brincadeiras mesmo que a gente vivia solta aí, desfrutando da natureza. É o que eu lembro da minha infância. Então, falando sobre infância, o senhor acredita que a criação dos filhos anos atrás é diferente da de hoje? Olha, eu acredito que o comportamento dos pais, né, da família, em relação à criação dos filhos, mudou muito, porque hoje, infelizmente, a gente vive uma sociedade moderna, uma sociedade em que os principais responsáveis pela educação, que até a própria legislação, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles prevê que a educação, primariamente, ela é responsabilidade da família. Sim. Depois é da comunidade, depois da sociedade, por último é do Estado. Entendi. Então, infelizmente, eu percebo que essa modernidade, né, os pais modernos estão sendo omissos nessa educação. Ao invés de estarem realmente presentes na educação, de ensinar, em aconselhar, em corrigir, em disciplinar os filhos, né, porque um dos direitos da criança e do adolescente é de ser educado, e essa educação engloba conhecer e se adaptar com limites, com regras, respeitar o próximo, e isso a gente aprende em casa. Sim. Infelizmente, essa omissão dos pais modernos, e às vezes deixar o filho ser criado pela televisão, pela internet, pelo celular, causa problemas sérios na sociedade. E muitas vezes, quando questionados, os pais tentam transmitir, né, essa responsabilidade, transferir essa responsabilidade para a escola,
né, e para a sociedade, quando, na verdade, a responsabilidade é dos pais. E, então, eu acredito que essa característica hoje da sociedade moderna, em transferir essa responsabilidade de educação, é uma característica que não tinha até um tempo atrás. Sim. Os pais eram mais presentes na educação, disciplinavam mais os filhos, e os filhos cresciam mais adeptos às regras da sociedade. Passava mais tempo junto com os pais também, não é? Sim, por isso que eu falo, estar presente na educação, porque uma coisa é você estar perto, outra coisa é você estar presente, participar. Uma coisa é o pai e a mãe estar perto do filho ali, talvez no mesmo ambiente, os pais assistindo uma televisão, o filho no celular, mas não estão participando da educação. Sim. Você observa isso quando você vê a quantidade de pais que vão nas reuniões de pais nas escolas. Verdade. Né? Qual que é a participação dos pais na educação dos filhos? É muito importante você estar ali, você saber o que seu filho está fazendo na escola, principalmente. Eu acho que é muito importante, inclusive, as reuniões, as palestras que tem aqui. E precisa muito dessa incentivação. Sim, e os pais precisam se conscientizar que essa educação primária, eles não vão aprender na escola. Sim. Quando é que o filho aprende a ter respeito? É quando o pai ensina para ele. O pai e a mãe ensinam o que é respeito. Quando eles aprendem a tolerar, né, o irmão, quando aprendem a dividir as coisas dentro de casa, aprende hora para comer, hora para tomar banho, hora para ir dormir, hora para fazer as tarefas. Então, é muito importante que isso seja passado aos filhos em casa. Né? Essa a principal figura de educação, ela é dos pais. Sim, com certeza. E, na sua opinião, isso reflete no comportamento da sociedade em ambiente escolar? Totalmente. Por quê? Se uma criança e um adolescente, eles crescem sem desenvolver um perfil de respeito, sem se adequar às regras e limites dentro de casa, sem entender que a sociedade em si, ela é pautada em regras, porque sem regras ia virar uma anarquia, uma bagunça, ninguém ia respeitar o direito de ninguém, e desde o começo isso já é implementado tanto em casa quanto na escola. Então, o primeiro local onde uma criança ou adolescente vai apresentar problemas de convivência, se ele não tem todo esse conhecimento, esse ensinamento em casa, vai ser na escola. Por quê? A escola tem horário para chegar, tem que pedir permissão para ir no banheiro, tem o horário do lanche, tem que pegar a fila para pegar o lanche, tem tarefas para casa que tem que entregar com data. Então, a escola é repleta de regras, que é um reflexo do que esse aluno vai ter no futuro, quando ele for inserido, sair da escola e entrar na sociedade ali, que vai ter que andar com as próprias pernas. Então, se ele não tem isso em casa, se ele não aprende essas regras, limites, educação, respeito em casa, na escola ele vai apresentar problema, que ele não vai respeitar o colega, ele não vai respeitar o professor, ele vai querer sair de sala a hora que ele quiser, ele não vai pegar a fila, vai querer furar a fila. Então, esses problemas, quando você vê, né, quando a gente é chamado na escola e depara com esse tipo de problemas, a gente analisando o perfil da família, a gente percebe que a criança está se comportando dessa forma porque não teve isso em casa. Entendi. Mais uma vez, a gente volta. Responsabilidade dos pais. Outra coisa que também é muito importante, né? Os projetos que vocês desenvolvem aqui. Isso é espetacular. Realmente, assim, eu acredito fielmente nos projetos, né, que nós desenvolvemos, porque eu realmente acredito em educação. Como eu já falei para vocês, eu sou professor desde os 10 anos e eu acredito que nós podemos conseguir mudar a nossa sociedade só por meio da educação. Só por meio da educação, né? A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você chega à verdade por meio do conhecimento. Conhecimento é educação. Então, quando você tem um conhecimento, adquire um conhecimento, você tem a possibilidade de escolher melhor, de fazer melhores escolhas. Então, o ProERD ensina a fazer escolhas seguras e responsáveis, a viver uma vida saudável, longe das drogas, longe da violência. O Garotos para a Paz, da mesma forma, ética e cidadania, noções de liderança, inteligência emocional. A gente trabalha com as crianças e com os adolescentes de forma a levá-los a ter uma consciência crítica do que realmente é a sociedade e de como eles podem ser agentes de transformação, tanto em casa, quanto na escola, quanto na comunidade. O objetivo é realmente formar cidadãos pensantes, que realmente façam a diferença. Realmente. Voltando a falar sobre a sua profissão de polícia militar, como que foi para você escolher essa profissão de proteger a vida das pessoas? Por qual motivo?
também? Então, essa é uma história engraçada, porque eu nunca pensei em ser policial militar. Não. Sério? Quando eu tinha uns 16 anos, né? Vocês têm quantos anos? Eu tenho 15. E eu tenho 17. Então, eu tinha uns 14, 15, 16 anos, não lembro direito. Eu morava em Capitólio e eu lembro que o pessoal da aeronáutica teve na escola fazendo propagandas da EPICAR, né, da Escola de Cadetes do Ar, para quem quisesse ingressar nas Forças Armadas. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe que eu queria ir para a aeronáutica, queria fazer a prova para me ser piloto de caça. Minha mãe endoidou comigo, falou, não, você não vai, porque você vai morrer na guerra, você não vai fazer de jeito nenhum. E aquilo, assim, foi a primeira vez que eu tive a vontade de ser um militar. Mas não era da Polícia Militar, né? A Polícia Militar é outro serviço, diferente das Forças Armadas. As Forças Armadas são treinadas para a guerra. A Polícia Militar é para atender a comunidade, para proteger a comunidade, trabalhar na rua. Você não vê Exército, Aeronáutica e Marinha trabalhando na rua, vê? Não. Não, eles estão aquartelados, treinando para a guerra. E aí eu tirei aquilo da cabeça, continuei estudando, né? Fiz alguns cursos técnicos, fiz o técnico em eletrotécnica em Furnas, comecei a tentar concurso, gostei da área. E depois eu entrei no Instituto Federal de Minas Gerais, fiz gestão comercial e fiz o técnico em informática, programação comercial. Nessa época eu já dava aula também, já trabalhava, né, com treinamento de pessoas, trabalhava na prefeitura de Vargem Bonito, no CRAS, dando aula de música, de informática, diversos cursos, tudo aquilo que eu sabia eu ensinava, né? Entendi. E aí, um dia, né, eu estava em casa, minha mãe falou para mim, a inscrição para a Polícia Militar está aberta. Eu falei, o que tem? Aí ela, não, mas eu sempre sonhei que um dos meus filhos fosse para a militar. E eu, quando eu quis, né, você não quis deixar, né? Aí eu falei, então tá bom, se a senhora quer, eu vou fazer. E eu fiz a prova. Passei na prova, né? E quando eu ingressei, eu realmente vi que eu tinha perfil para ser um policial militar, né? É uma profissão difícil, né, complicada. Tive minhas dúvidas lá dentro do curso, né? Quis desistir do curso porque a gente é submetido a diversas atividades para testar o perfil da gente mesmo, porque na rua a gente lida com todo tipo de situação, a gente tem que ter autocontrole, tolerância, saber conversar com as pessoas, ter um jogo de cintura ali e suportar, né, diversas coisas que uma pessoa que normal na rua não suporta. A gente é treinado para isso. E aí eu quis desistir, falei, nossa, que sofrência que eu estou aqui, Deus me livre. Orei a Deus buscando uma resposta, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada, fui criado na igreja, e tudo que eu faço eu peço um direcionamento de Deus. E um dia eu estava muito cansado, a gente tinha tomado um rala, que eu cheguei em casa à noite, eu estava tão cansado que eu ajoelhei para orar, e aí eu orei em pensamento, não tinha nem força para falar, de tão, eu estava chorando, triste, porque situações que eu nunca tinha passado na vida eu estava vivenciando. E eu orei para Deus, falei, Deus, se não for da tua vontade de eu ser um policial militar, o Senhor me fala. Porque às vezes eu estou aqui porque eu estou emocionado que eu passei num concurso público, eu queria passar num concurso público, mas se não for da tua vontade, o Senhor me fala que eu vou sair, eu vou lá e peço baixo, peço para sair. E aí isso foi em pensamento. Eu fico aqui para vocês entenderem uma experiência aqui, que é uma experiência com Deus, porque lá na frente eu vou falar sobre isso. E eu em pensamento orei, isso foi numa quarta-feira. Eu estava tão cansado que eu estava ajoelhado e eu dormi ajoelhado. Dormi, do jeito que eu estava, eu fiquei e dormi. E quando foi, então, na sexta-feira, meu pai, isso era em Bom Despacho, a gente morava em Bom Despacho, meu pai foi até lá, pegou eu lá e a gente tinha sido convidado para cantar, né? Eu e meus irmãos cantam, né? A Sara e o Silas, a gente canta desde criança, e a gente tinha sido convidado para cantar numa festividade lá em Três Marias. E a gente chegou lá, né? O pastor apresentou a gente como o trio SSS Louvores de Piuí, nem falou que eu era militar nem nada. E eu tinha feito uma oração na quarta-feira, só em pensamento. Sim. E aí a gente cantou a primeira música. Quando a gente terminou de cantar a primeira música, eu desci do púlpito, estava indo para o meu assento, saiu uma irmã lá do meio da igreja e veio até mim. Colocou a mão na minha cabeça e falou assim, essa semana tu me questionaste a respeito da sua carreira, do seu futuro. Fica onde eu te coloquei, porque eu vou te honrar. Eu até arrepio de lembrar. Essa foi a confirmação que eu tive de Deus para minha carreira militar. Estou até hoje, né? Nessa época eu ainda estava fazendo o curso para soldado, depois eu fiz o curso para sargento e hoje estou aqui com vocês por causa dessa palavra. Sim. Incrível. Então, Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Não, provavelmente eu teria desistido do curso.
Provavelmente. Se não fosse na carreira militar, o senhor se imagina exercendo outra profissão? Então, o meu propósito de vida é treinar pessoas. O que é o propósito de vida? O propósito de vida é aquilo que você nasceu para fazer. Sim. Cada um de nós temos um propósito, a gente só precisa descobrir qual que é o nosso propósito. Deus, ele não nos pôs aqui na Terra à toa, ele nos pôs com um propósito. Cada ser humano com um propósito diferente para ser vivido. O meu é treinar pessoas, tanto que eu faço isso desde 10 anos. Se eu não fosse um policial militar, com certeza eu estaria fazendo o que eu já faço, que é treinar pessoas em alguma outra área. Talvez nas que eu já atendo, né? Eu sou coach, trabalho com treinamento de pessoas, treino empresários, treino líderes. Sou professor de música, eu estou treinando pessoas. Então, o propósito, ele é a sua essência. Independente do lugar onde você estiver, a profissão que você for exercer, você vai fazer aquilo. Na Polícia Militar, o que eu faço? Eu treino pessoas. Eu treino no ProErd, eu treino no Garotos para a Paz, eu treino a minha equipe para prestar um melhor serviço para a comunidade. Então, eu continuo fazendo o meu propósito. Se eu não tivesse na Polícia Militar, eu com certeza estaria mais ainda dedicado a essa questão de ser professor, de ser um treinador, um coach, fazendo o que eu já faço, né? Porém, sem a função militar. Então, sempre foi isso. Com a farda, sem a farda, Sempre. o seu trabalho sempre foi Treinar pessoas. treinar pessoas. Sempre foi. E sempre vai ser. Enquanto eu tiver vida, vai ser. Isso é muito incrível. Então, você falou que você é músico, nós já sabemos, né? Que o senhor é músico. Como a música entrou na sua vida? Saindo da parte da PM, outra parte muito importante da sua vida também. Olha, eu acredito que a música entrou na minha vida quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Meu pai... Você é de família. Inclusive, para quem não sabe, eu sou da família. A Débora é minha prima. Sou sua prima. Do Silas também, da Isso. todo mundo. Então, assim, meu pai já cantava para mim na barriga da minha mãe, tocava um violão ali do lado. E a criança, ela assimila, né? Ela já vai assimilando ali toda a informação que vem de fora, que a mãe dela recebe e ela vai assimilando. Por isso que é muito importante, durante a gravidez, a mulher ter estímulos positivos, né? Então, desde criança eu nasci, meu pai já era professor de música e eu cresci naquele ambiente, na igreja também, né? E com 5 anos meu pai começou a me ensinar a tocar violão. E eu comecei a tocar. Com 8 anos eu já tocava na igreja. E quando eu tinha 10 anos, o meu pai, que era professor de música, foi separado para ser pastor. E ao assumir o ministério, ele deixou de ser professor de música. E aí eu assumi a função, né, o ofício de professor de música. E de lá para cá eu nunca mais parei de dar aula. Então a música ela está entranhada, é uma questão de dom mesmo, né? Uma questão de estar na minha essência, não tem como. Mesmo treinando pessoas em outras áreas que não seja música, eu estou sempre colocando a música ali no meio. Sim. O legal é que a gente vendo tudo que você faz começou bem lá atrás. Os principais pontos, tempo. Família, Deus, tudo veio. Sim, tudo na verdade, a família ela é a base de tudo, né? A base de tudo. Os pais, eles dão destino para os filhos. Então, meu pai, desde criança, ele me treinou para eu fazer o que eu faço hoje. Não só na música. Na música, eu já comecei muito cedo, desde 10 anos, mas acompanhando a história do meu pai como um líder religioso, né, hoje, muito do que eu faço na minha função de comandante, de líder de equipe, de treinador de pessoas, eu só coloco em prática aquilo que eu aprendi com meu pai. Meu pai é o maior mentor que eu tenho hoje, é meu pai. Então, eu aprendi como lidar com pessoas, como resolver problemas difíceis com ele. Meu pai, a facilidade que ele tem para resolver um problema difícil é tremenda. Qualquer problema difícil assim, ele chega e isso é sabedoria, né? Isso não tem a ver com inteligência, isso tem a ver com sabedoria. Sim. É algo que Deus dá. Então, eu pude modelar ele, né? Estar junto com ele, vendo ele fazer as coisas que ele fazia, resolver os problemas que ele resolvia, e eu pude aprender com ele. Então, tudo que eu faço hoje, eu falo isso sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu devo ao meu pai. Foi o principal mentor, né? Ele me deu um destino, que é de ser um treinador de pessoas. Ele é um treinador de pessoas também, meu pai.
E muitos valores que eu carrego e que eu ensino, eu aprendi também com a minha mãe. Porque a mãe, a minha mãe, ela foi a principal responsável pela minha educação, por transmitir valores, né, para mim. Então, meus pais foram essenciais para eu ser o que eu sou hoje. Não só o Saulo Barros ou o Sargento Saulo. Tudo. Né? Isso que eu represento na minha família, o que eu represento na sociedade também. Ainda falando um pouco sobre música, o que você acha que é a importância da música na vida de uma pessoa? Olha, a música, ela leva palavras onde palavras sozinhas não conseguem ir. Talvez eu falo com vocês algum assunto e talvez você não vai conseguir assimilar. Aquele assunto, quando ele é transformado em uma música, ele carrega um sentimento muito mais profundo. Sim. Então, quando eu canto uma canção, aquela canção que eu estou cantando a letra está sendo transmitida por meio de melodia, por meio de sons, aquilo alcança uma amplitude muito maior. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente estava cantando um dia lá em Igaratinga, uma cidade próxima de Divinópolis. E a gente estava cantando, a gente foi convidado para cantar, cantou sexta, sábado, domingo. Quando foi domingo à tarde, a gente já estava rouco, não tinha nem voz mais para cantar. Sim. O pastor de lá cismou que queria um culto ar livre. E a gente foi para a praça cantar. Não tinha quase nada, uma caixinha amplificada só com um microfone e um violão. Mas a gente cantou assim mesmo. E a gente cantou, terminou o culto, a gente foi embora, tomou banho, culto à noite. No culto à noite, chegou uma família lá. Uma família de um grande empresário da cidade. E depois a gente foi saber. Aquele cara, ele estava passando por um processo de depressão muito grande. E naquele dia, ele pegou um revólver calibre 38 e pôs na cintura, subiu um morro para suicidar, para tirar a própria vida. E quando ele estava para suicidar, ele ouviu o hino que a gente estava cantando lá embaixo. Amém. E aquela música levou uma palavra para ele, dizendo: ei, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquele homem foi tocado por Deus naquele momento, desistiu de tirar a própria vida e voltou e teve toda a sua família reestruturada. Então a música, ela é vida, a música, ela é algo que não tem como a gente viver, né? Tanto que é uma excelente terapia para quem tem depressão, para quem tem crise de ansiedade, né? Eu indico sempre para os meus alunos, né, a parte da música para isso, é vida. Isso já foi confirmado cientificamente, que a música mexe muito com as ondas cerebrais da gente. Sim. É incrível. Inclusive, nós bem poderíamos ter também música nas escolas. Também acho legal. Um ótimo projeto. Com Inclusive, certeza. aqui na escola nós já estamos tendo, né? Rádio, o podcast. São coisas muito incríveis. Sim, sim. E igual a gente falou lá no começo, é muito importante essa questão da família, da escola também. Isso aqui praticamente está traçando o nosso futuro. Aqui a Com gente certeza. aprende tudo. Sim. É incrível. Agora vamos para um momento mais, como que fala, descontraído. Vamos para um bate-bola. Eu falo a palavra e você responde com outra palavra, pode ser? Pode ser. Então vamos começar. Família. Base. Escola. Conhecimento. Infância. Maravilhosa. Música. Vida. Drogas. Morte. Liberdade. Paz. Deus. Eternidade. E falando sobre Deus, a gente sabe que essa é uma parte muito importante da sua vida. Religiosidade, espiritualidade, uma coisa que sempre esteve com você. Você acha importante a religião na vida de uma pessoa? Você acha que é necessário? Então, eu acho que o ser humano sem Deus, ele é incompleto. Sim. Ele é incompleto. Então, eu realmente acredito que Deus, quando Ele fez o ser humano, né, Ele colocou algo no ser humano que chama alma. A alma é a sede das nossas emoções, é o local onde estão armazenados nossos sentimentos e emoções. Então, se você sente alegria, tristeza, saudade, raiva, felicidade, você tem uma alma, certo? Uhum. E essa alma, ela carrega algo muito forte, que necessita da presença de Deus. Sim. E Deus colocou dentro do ser humano um vazio muito grande, que quando ele está afastado de Deus, ele tenta preencher esse vazio de várias formas.
Então ele tenta relacionamentos, chega até nas drogas, né? A pessoa sente o vazio e quer, às vezes vai para balada, às vezes naquele momento ele se sente feliz, né? Usa a droga ali, traz uma sensação de poder, de felicidade para ele naquele momento, porém passou o efeito, voltou vazio. Sim. Então, por mais que ele tente buscar em outra coisa, em outra pessoa, preencher esse vazio, ele nunca vai ser preenchido, porque ele é tão grande que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. A religião, ela tem uma função importante no sentido de que a religião ela tem regras, limites, né? Tem códigos de conduta a serem seguidos, e isso faz parte da sociedade. Então é importante. Porém, né, a gente vê que muitas religiões elas distorcem o fundamento de Deus. Mas isso deve ser observado por cada um, e o foco sempre deve ser Deus, buscar Deus, né? Eu sou cristão, né? Acredito realmente que Jesus é o Salvador do mundo e que Jesus é o Filho de Deus. E eu prego e vivo isso, né, como uma prática de vida. Sim. Uhum. Inclusive, falando sobre isso, o senhor tem perfis, né? Acho que é um perfil no Instagram sobre coaching, que o senhor fala. Muitas sim. coisas, vários vídeos, eu já vi vários vídeos, inclusive, eu te sigo lá. Sim. Inclusive, tudo que você está falando aqui, tem muitas coisas que você fala lá também, outras também, Sim. que o senhor fala. Inclusive, se quiser anunciar seu Instagram, Sim. pode. Esse perfil que você está falando, Débora, é o perfil do Instituto, né? Barros Instituto Educacional. É um instituto que eu e minha esposa temos, onde eu trabalho juntamente com ela, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, liderança. Nossa, muito interessante. Comunicação e oratória. Toda a área de treinamento de pessoas, que voltado para crescimento, tanto pessoal quanto profissional, nós trabalhamos dentro do Instituto. Tem a parte musical também, que está dentro do Instituto. Eu tenho meu curso, meus cursos presenciais, e tenho um curso online também, Sim. que é para quem já toca, mas não toca de ouvido, para desenvolver a percepção musical. Fala o arroba. O Instagram é @Barros_Instituto_Educacional. Se você colocar lá Barros Instituto Educacional, vai aparecer. E tem meu perfil pessoal, que é o Saulo O Barros S. Lá você fala mais sobre música. Isso, aí também já sobre Deus. Sim, aí no perfil do Saulo Barros é mais voltado para a área musical mesmo. Sim. No Instituto já trabalha essa questão de treinamento de pessoas. Gente, o Saulo faz de tudo, né, gente? É incrível. Foi É de ótimo tudo um trazer pouco. você aqui. A gente está aprendendo muita coisa. Inclusive, o horário já está passando. Nós precisamos encerrar. E, para encerrar, eu tenho uma pergunta muito importante, que eu amei essa pergunta, gente. Eu queria muito que eu ouvisse a resposta dele sobre isso. Então, vamos lá. Qual conselho você daria aos jovens que estão se sentindo perdidos em meio à adolescência, sem rumo, sem referência, sem propósitos? O que o senhor diria para eles nesse momento? Eu diria que... Pode olhar ali para a câmera também. Tá bom. Eu diria para você, jovem, buscar entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que é propósito? Tem um escritor do oeste americano chamado Mark Twain. Ele escreveu, disse que os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. Sim. Quando o propósito ele está diretamente ligado a Deus, porque Deus criou o homem com um propósito, Deus criou a mulher com um propósito. Você precisa descobrir, então, busque Deus e busque entender qual é o propósito pelo qual você está aqui na Terra. É importante que você saiba isso, porque senão esse vazio, essa instabilidade vai sempre prevalecer. Talvez até quando você for um adulto, você vai ficar ainda se perguntando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu sonho para minha vida? Eu não sei o que eu quero. O que eu mais vejo são pessoas perdidas, não só adolescentes. Por quê? Porque não têm um relacionamento íntimo com Deus e não sabem o propósito para o qual eles foram criados. Não sabem por que está aqui na Terra. Sim. Então, o conselho seria esse. Busque a Deus e entenda qual que é o propósito dele para a sua vida. Tudo que a gente falou aqui tem a ver com essa questão de propósito. Sim. E é sobre isso. Isso é incrível. Com certeza.
Não tem como a gente fugir disso. É inevitável. Faz parte da nossa vida. Enfim, o tempo já está passando. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, né, vocês pelo convite. Quero falar que foi uma experiência muito boa estar aqui batendo um papo Também com gostei vocês. muito. Né, espero ter sido relevante. Com né, certeza. pras pessoas. Nós somos muito gratos de você ter vindo aqui. E me coloco à disposição. Se quiserem depois me convidar de novo, eu vou estar à disposição para participar. Para a gente Beleza. falar, talvez, de outros assuntos, né, que Sim. eu trabalho também. Mas muito obrigado mesmo. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Obrigada. É algo muito Obrigado. legal mesmo. Agradecer a nossa escola. Isso mesmo. É, Tenho certeza que a maravilhosa. escola está promovendo aí um crescimento muito grande para as pessoas através desse podcast. Com certeza. Então, gente, é isso. Eu acho que o nosso episódio está completo. Se a gente ficasse aqui conversando, a gente ficava 2 horas aqui. O dia inteiro. né? Tranquilo. Com certeza. Mas se você gostou desse episódio, não esqueça de continuar acompanhando os próximos. No próximo mês, eu acho. Daqui 2 meses. Próximo mês. Eu acredito que seja o 9º ano que estará aqui fazendo. Daqui um tempo é nós de novo. E é isso. Não esqueça de acompanhar o Saulo. A gente vai deixar na descrição, no link, não sei, os perfis dele. E continue acompanhando o perfil da SF. Siga a gente aí. Muito E é bom. isso. Muito obrigada por vocês terem ouvido esse episódio, gente. Tchau. Obrigado. Até o próximo. Tchau, obrigado.